Inclusão escolar, os transtornos do espectro autista. Como fazer? Olá, eu sou Luciana Brits e no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, mas muito importante, que precisa ser muito conversado, muito discutido, que é a inclusão escolar, principalmente dentro aí dos transtornos do espectro autista. A inclusão escolar da criança com autismo é um direito já adquirido por lei, de acordo com a Lei Berenice-Piana de 2012. Essa lei, ela fala que a escola deve sim receber essa criança e que essa escola tem que dar todo o suporte, não é mesmo? Todo o suporte com o professor, com o mediador, enfim, que essa escola tem que estar aí preparada para estar recebendo essa criança. Minha pergunta é, nossa escola de hoje, ela está preparada para isso? Nós sabemos que não, muito nós temos que caminhar, mas essas crianças estão chegando nas escolas e elas têm esse direito, tanto por lei e não só nos baseando pela lei. A inclusão, ela é muito importante e muito interessante tanto para a criança que tem o transtorno do espectro autista, como a criança que não tem, ou qualquer outra criança que tenha aí qualquer necessidade educativa especial. Bom, e como que a gente pode aí estar melhorando o processo de inclusão de uma forma geral? Primeira coisa, detecção precoce. Não dá para a gente falar em inclusão sem a gente falar em detecção precoce. Você que é professor, você prefere receber uma criança que teve um diagnóstico aí de autismo com 1, 2, 3 anos ou uma que teve o diagnóstico com 5, 6, 7, 8 anos? Óbvio, quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo as intervenções e melhor vai ser o processo de inclusão dessa criança lá na escola. Muitas pessoas acham que o processo de inclusão ele começa só lá na escola. Não, se nós tivermos uma política pública de detecção precoce dos transtornos do espectro autista, o processo de inclusão dessa criança lá na frente vai ficar muito, muito melhor. Segunda coisa muito importante, não dá para nós falarmos em inclusão escolar de crianças com autismo se nós não falarmos no apoio multidisciplinar. O médico tem que estar envolvido, o psicólogo, o fonoaudiólogo, enfim, a equipe que dá apoio a essa criança e a família. Todos têm que estar muito bem envolvidos, muito bem comprometidos com esse processo que não é fácil e que não tem receitas. Isso por quê? Porque nós não temos uma criança, nós não temos um autista igual ao outro, assim como nós não temos pessoas iguais às outras. É verdade? Então, por exemplo, nós temos crianças com autismo que não falam, outras que têm deficiência mental, uma maior deficiência mental, outras que quase não têm, outras que são superdotadas, enfim. Por isso que nós falamos de um espectro, né? Nós não temos um único padrão de processamento cognitivo, nós temos vários padrões e por isso cada criança tem que ser analisada de acordo com a sua individualidade e o professor tem que receber sim o apoio dessa equipe multidisciplinar junto para estar auxiliando ele no processo de inclusão escolar. Senão fica muito complicado o professor muitas vezes sozinho dar conta de todas as crianças juntamente com uma criança com transtorno espectro autista. Outra coisa que é muito importante e significativo no processo de inclusão dessas crianças é a sensibilização de toda a escola. Conhecimento, apresentar novos artigos, sensibilizar, e não só os professores, as pessoas que estão cuidando da limpeza da escola, que cuidam da alimentação, que cuidam da secretaria, enfim, todos têm que saber o que é o autismo, como ele se manifesta, como aquela criança se porta em determinada situação. É muito importante isso, por quê? Porque a escola ela deve servir também como um ambiente de diminuição de toda a questão desse preconceito que às vezes a gente tem, tá? Uma outra questão muito importante quando a gente fala em inclusão de autistas, né? Inclusão da pessoa que tem autismo no ambiente escolar, é que a escola, ela efetivamente, ela tem que ser caracterizada por um ambiente pedagógico. Então essa criança ela tem que ir para a escola para efetivamente aprender alguma coisa. Muitas vezes ela pode não aprender o que a matéria daquela turma, ou às vezes ela não pode estar integrada no conteúdo da determinada idade ou série, mas ela tem que ter algum componente pedagógico, porque a escola é isso. Na escola nós vamos para aprender e não só para brincar, enfim. O conteúdo, quando a gente fala em conteúdo inclusivo, a gente está falando exatamente de um conteúdo que a criança ela
verdadeiramente tem alguma aprendizagem de cunho pedagógico mesmo, que ela vá lá na escola para aprender alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que esse processo de inclusão não é fácil, e não é mesmo, devido à dificuldade do nosso sistema educacional para crianças que não têm nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de problema. A gente já sabe que o nosso sistema educacional tem muitas falhas, inclusive para crianças que não têm nenhuma dificuldade. Agora imagine só esse processo de inclusão. Só que nós não podemos desistir. Nós temos que fazer o que está no nosso alcance, procurando conhecimento e envolvendo todas as pessoas, não deixando só a cargo da escola. Nós temos que estar envolvendo todos da escola para que todos saiam ganhando, a família, a escola e a criança, e que isso traga muito mais alegrias do que desprazeres e tristeza. A inclusão, ela serve para todos, ela é uma lição que deve ser aprendida por todos na nossa sociedade. Um abraço!